sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Golden Mindcast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele, com 49 anos, há mais de 20 anos de experiência no ramo de arquitetura, é formado em arquitetura, pós-graduado em gestão de direito imobiliário. Ele é pai da Kaile e estamos aqui com Edson. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado pelo convite, Pri. Bacana participar aqui do podcast de vocês. Legal. E antes da gente começar, que tem muita história legal, eu quero apresentar os patrocinadores dessa gravação, que é a FTP Contábil, a gestão para sua assessoria empresarial, para suas finanças, gestão dos seus impostos, Vestindo o Bebê, que é a maior outlet de roupas de bebê do Brasil, e a Cristal Bela, especialista em fabricação de molduras. Então vamos lá começar. Edson. O Edson, gente, o ramo de atividade dele é perícia em áreas de imóveis. E eu sei que muitas pessoas não conhecem esse ramo, essa atividade específica na arquitetura. E eu gostaria que você explicasse um pouco para nós. Sempre quando perguntam, até os meus colaboradores têm essa dificuldade, desculpem, de dizer o que a gente faz, né? Para trazer para uma forma mais simplista, eu costumo dizer que a gente produz a matéria-prima terreno, né? Especialmente para incorporadoras, para grandes construtoras. Via de regra, a gente tem a realidade do registro de imóveis, certo, que é aquilo que está escrito na matrícula. E eu tenho a realidade do terreno lá no chão, que foi medido. E eu tenho uma terceira, se eu tenho alguma interferência com o sistema viário, se eu tenho alguma interferência com o meu vizinho, se em algum momento passou um córrego pelo meu terreno e eu tive um ganho de área porque ele foi canalizado. Então tem uma série de detalhes que implicam que é efetivamente a área que eu posso empreender. Qual que é a área que eu vou desenvolver o meu projeto imobiliário? Né? Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho que ele permeia tanto a parte técnica quanto a parte jurídica, porque a gente precisa olhar toda a questão registral. Por isso que eu fui fazer especialização em direito imobiliário. Eu era o único arquiteto numa sala que só tinha advogados procurando especializar mais nessa área que a gente atua hoje. Então, de uma forma bem simplista, é isso. A gente produz matéria-prima terreno. Além disso, tem todos os trabalhos que advém depois que a gente consegue retificar o imóvel. O que é retificar o imóvel? É trazer aquela realidade do cartório para a realidade de fato. Certo. Ganhando ou perdendo, né? As construtoras ficam bravas com a gente quando a gente coloca que ela vai perder um pouco de área, porque muitas vezes ele está comprando lá na matrícula um terreno de 1.000 metros quadrados, mas medindo lá no chão tem 900. O que aconteceu? Foi o vizinho? Foi a rua que foi implantada errada? Então, todo esse trabalho investigativo, a gente também acaba fazendo nesse trabalho, desse processo de edificação de área, para que quem vai empreender tenha a segurança de, lá na frente, quando ele for vender a unidade autônoma para o adquirente, para o cliente, comprador do apartamento, ele está vendendo exatamente aquela fração que está escrito, né? Porque quando você compra um apartamento, você compra também uma fração de terreno. Certo. Não quer dizer que seja o que está lá no chão. Sim. O que é que a gente faz? A gente faz com que seja verdadeiro aquilo que está lá no chão. Ah, legal. E isso é obrigatório ou as pessoas fazem essa regularização justamente para isso, para na hora que vender ser verdadeiro essa área que a pessoa está comprando? Não, obrigatório não é. Certo. Tá? Mas eu digo que, assim, dos nossos clientes, a gente atende grandes construtoras, pequenas, médias, etc., a maioria delas faz a retificação de área para que seja expressado lá na frente, na matrícula do imóvel do apartamento, aquela fração ideal, correta e verdadeira. Legal. Aquela coisa de colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Sim, exatamente. E assim, dentro do ramo da arquitetura, a perícia dessa área, o que te levou a ir para essa atividade? Porque a arquitetura tem muitos nichos, muitas áreas que você poderia atuar, e você Sim. escolheu uma área que muitas pessoas não sabem nem que é um arquiteto que atua. Exato. Bom, a arquitetura, assim como, na minha opinião, tá? Arquitetura, direito, medicina, são áreas muito plurais. Você consegue atuar dentro
dessa sua atividade com vários outros pequenos nichos ali, né? Eu acabei indo para esse ramo, mesmo sendo arquiteto, por acaso. Né? Certo. Vou voltar um pouquinho aqui e contar um pouco da minha história. Legal. Né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade numa marcenaria. Uma marcenaria de bairro, garoto da periferia, que não tinha muitas condições ali. Fome, graças a Deus, nunca passei. Tive sempre uma boa mãe. Que bom. Mas comecei a trabalhar super cedo, com 11 anos de idade. Aos 14, eu fui trabalhar e era permitido o registro em carteira na minha época. Nossa, mesmo? Na minha época, com Legal. 14 anos, a gente podia ter o registro em carteira lá, sabe, oficial mesmo. Fui trabalhar numa corretora de valores, lá no centro de São Paulo, como office boy. Como muitas pessoas começaram também como office boy. Né? Eu comecei também como office boy. Legal. O que me abriu a mente bastante, porque conheci a cidade, conheci pessoas, comecei a conhecer efetivamente o mercado financeiro ali, né? E tinha tudo para seguir para o mercado financeiro. Porém, naquela idade, morando na periferia, a gente não tinha certeza, pelo menos a minha geração, boa parte deles, né? Não tinha certeza de que ia conseguir fazer ou não uma faculdade. Qual que era a alternativa para você se profissionalizar naquela época? Se você não conseguisse fazer uma faculdade, né? Você tinha o curso técnico, tinha o Senai. Então, tinha as escolas técnicas, que você já saía de lá formado, você cursava junto o que era o colegial, junto com o técnico. Então, você saía formado técnico. Tinha várias áreas de atuação Certo. do curso técnico. Eu queria fazer informática, porque na época eu fui promovido na corretora de valores e eu já trabalhava como operador de sistemas. E aí eu não consegui, por causa não dava o horário e etc. Eu precisava do trabalho, não dava para trocar, enfim. Fui cursar edificações, porque na época eu tinha uma namorada que fazia edificações. Então eu já conhecia ali um pouco, né? Do que era o trabalho e tal. Mas por ela? Por conta dela ou não? Não, porque, assim, eu não tinha muitas opções de curso técnico. Porque eu precisava cursar à noite. Entendi. A maioria dos cursos era manhã ou vespertino, então não tinha muitas opções. Entendi. E aí eu fui para aquilo que me era conhecido, que era edificações. Uhum. Então eu continuei trabalhando como operador de sistemas e cursando edificações. Operador de sistemas no mercado financeiro. E veio o governo Collor em 90, final de 90, se não me engano. E teve aquele quebra-quebra no mercado financeiro. E isso você já com quantos anos? E eu estava com 14 alguma coisa, Nossa, quase bem 15. novinho. Quase 15. E aí, obviamente, eu ainda fiquei um tempo, tinha o gerente que me promoveu de boy para operador me adorava, enfim. Eu ainda fiquei um tempo, mas aí, até o mercado se recuperar, etc., demorou bastante. Eu ainda fui trabalhar em outra corretora de valores, fiz back-office de bolsa, de pregão viva voz, aí fiz back-office no escritório de opções de ouro. A gente operava opções... A gente não, os clientes operavam opções de ouro e eu fazia a conciliação para ele fazer o exercício. Quem é do mercado financeiro, mais ou menos, vai saber o que é. É coisa de maluco, Mas aí continuei fazendo edificações, etc. Acho que eu já estava quase 18. Aí vinha a fase do exército, enfim. E eu era obrigatório a fazer o estágio. Então, decidi seguir naquela carreira mesmo, né? Fiz o estágio no escritório de arquitetura e fui seguindo na área. A área foi me levando. E aí eu acabei entrando na faculdade. Eu fiz em Mogi das Cruzes. E entrei para arquitetura. Legal. Entrei para arquitetura, continuei fazendo lá meus trabalhos. Eu fiz, do curso técnico, eu já trabalhava como desenhista técnico, fazia vários freelancers. E aí eu trabalhava num escritório pequeno. E na época, para você pagar a faculdade, como é hoje também, né? Tinha custo, sim. né? Então você precisava ir atrás de um trabalho, né? E aí eu fui trabalhar numa construtora de alto padrão aqui em São Paulo. Com um arquiteto para quem eu fazia muito bico na época. A gente falava de bico, né? Fazia freela, né? Fazia muitos freelas.
E aí, depois ele saiu dessa construtora, e eu tinha o curso técnico e recém-entrado na faculdade, fiquei sozinho ali para tocar praticamente no departamento de projetos dentro de uma construtora. Entrei em pânico, né? Mas assim, não sabia ler uma forma. Aí aprendi que ler forma de concreto, quem é da área de engenharia vai saber esse truque. Para ler forma de concreto, você levanta ela assim, você entende onde é que tá a viga, onde é que tá o pilar. Eram uns negócios malucos. E aí foi lá que eu implantei o AutoCAD, que eu já tinha tido aula de AutoCAD no curso técnico. O curso técnico foi a melhor época da minha vida e foi, acho que, a melhor formação que eu tive. Que legal. Me preparou muito para a universidade, me preparou muito para a vida, me preparou muito para algumas decepções. Meu primeiro 3 foi no curso técnico. Mas assim, me fala uma coisa. Você começou como office boy. O que te diferenciou para você conseguir chegar numa construtora um pouco maior? Foi só a questão mesmo do curso técnico ou foi o Edson com algum tipo de comportamento? Cara, o desejo de vencer, né, Pri? Acho que quando você tem as suas necessidades, elas são latentes, e você quer fazer acontecer, você faz acontecer, né? Pelo caminho correto, sabe? Sendo esforçado, projetando lá na frente aquilo que você quer fazer, né? Eu, particularmente, algumas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer aqui. Eu, particularmente, sou extremamente contra aquela velha frase de que você é fruto do meio. Não, você não é fruto do meio. Você pode ser bem diferente do meio. Você pode conviver, estar naquele meio, mas você pode, sim, ser bem diferente e não ser fruto do meio. O meio que eu vim, se eu fosse um fruto daquele meio, eu não estaria hoje onde eu estou aqui. Exatamente. Né? Então, acho que essa frase, eu sou completamente contra, assim. A questão das oportunidades, elas existem. E muitas a gente cria. Sim. Se eu não tivesse lá me esforçado em fazer um curso técnico, meu curso técnico era à noite. Eu tinha aula até às 11 horas da noite. Eu morava na periferia, estudava no Ipiranga. E aí, se a gente bobeasse e perdesse o ônibus e não pegasse o metrô, seria um perrengue. Era 1 hora, todo dia, para ir e voltar, né? Então, acho que tem essa coisa de você querer ser um vencedor também, Sim, né? Porque assim, até para os jovens de hoje em dia, porque vai falar, ele conseguiu, ele trabalhou, ele fez o curso de técnico, entrou numa construtora, e aí ele conseguiu seguir nessa área e conseguiu escalar. Sim. Mas não foi só isso, foi a questão disso que você está falando, da vontade de vencer. E hoje o que eu vejo é a dificuldade dos jovens de querer vencer, de querer ir para uma faculdade à distância, trabalhar, é muito difícil. Hoje o jovem não tá mais com essa garra, com essa vontade. E eu acho legal isso que você está falando, porque eu vejo que muitos começam ali como motoboy, office boy, o que seja. Mas você tem que saber que ali é um período, não é o seu lugar de permanência. Sim, você tem que crescer. Sem dúvida, e buscar crescer, buscar se comprometer e desenvolver isso. Então, acho isso muito importante. O jovem de hoje em dia vê uma história antiga, mas as oportunidades continuam sendo a mesma. Exato, continuam sendo a mesma. A gente continua tendo periferia, a gente continua tendo essa coisa do fruto do meio, a gente continua tendo tudo isso, né? A sociedade evoluiu, mudou, e acho que algumas facilidades elas vieram para contribuir muito com isso, especialmente hoje. Quem diria hoje você fazer uma faculdade de EAD? Não existia. Sim, sabe? Que facilitou então, muito. Essas facilidades todas, elas criam oportunidades. Cabe às pessoas aproveitá-las. E aí, depois desse período que eu trabalhei na construtora, eu também não ganhava bem na época, e a universidade foi aumentando o valor, etc. Eu precisei sair. Eu trabalhei 6 anos nessa construtora. E eu precisei sair e eu tive que trancar minha faculdade no último ano. Mais um percalço. Eu estava com o meu tema, na minha época chamava TGI. Trabalho de Graduação Interdisciplinar. Eu tinha meu tema pronto, eu tinha minha pesquisa pronta, etc. Eu estava com tudo pronto e eu tive que trancar no último ano. Mas por questões financeiras? Questões financeiras. E aquilo, para mim, foi um baque, mas eu não desisti. Saí da construtora que eu trabalhava e tal.
Trabalhei igual um louco, um louco, um louco. Qualquer projeto que pintasse... Eu já era formado técnico. Sim. Então, eu tinha toda a minha bagagem do técnico. Sim. Então, eu fiz muito projeto de marcenaria. Muito projeto de marcenaria. Muito. Para loja, home theater. Olha, um monte. Aprendi a fazer 3D na época, justamente para fazer esses projetos, que foi o meu diferencial. Eu vendia muita loja porque eu fazia o 3D. E fazia algumas pequenas reformas, enfim. O que pintava eu estava fazendo. Sim. E com isso eu fiz caixa. Acho que ali virou a minha chave de ser empreendedor. Pensando aqui contigo, contando essa história, relembrando essa história. E aí eu fiz caixa. Eu paguei o que eu devia, guardei mais uma grana para o ano que eu ia cursar. Então eu estava devendo um pedaço do 4º ano e eu tinha o 5º ano pela frente que eu ia enfrentar ainda, né? Cursei meu 5º ano numa boa. Mas como você conseguiu guardar esse caixa? Você restringiu tudo que você precisava ali? Diversão, prazer? Diversão? O que era diversão? Sair com os amigos. Nada. Com um objetivo bem definido. Restringe tudo. Virava à noite. Nossa, pó de Guaraná. O pessoal da arquitetura que é mais antigo, pó de Guaraná, Coca-Cola, todo mundo conhece. Sim. Né? Especialmente fazer projetos. Tal. Uhum. A gente virava à noite, a gente sempre foi. Pelo menos assim, o pessoal da minha geração, a gente era de virar à noite. Virava muitas noites trabalhando. E aí a gente veio para mais um ditado. Eu sou velho, tá, gente? Tem a coisa dos ditados. Mais um ditado aqui fazendo um encaixe, né? Que o pessoal fala... trabalha enquanto eles dormem, né? Pô, legal, bacana, mas aí você hoje é um candidato a tomar um antidepressivo, um candidato a não sei o quê, etc. Realmente, acho que precisa dosar. E sem esforço você não chega a lugar nenhum. Sim. Acho que precisa dosar muito bem o esforço. Então, naquela época eu fiz isso, restringi tudo que dava, né? Sim. Também, né? Não fiquei a pão e água, né? Sim. Mas sair, extravagâncias, nenhuma. Da idade, né? Realmente você pulou essa etapa pelo seu objetivo, né? Exato. Eu tinha 22 anos, 20 e poucos anos, não me recordo agora. E foi esse o objetivo. Fui lá, cursei meu 5º ano, fiz meu trabalho de graduação, me formei com honras. E dali segui a vida. E aí eu fui sócio de uma construtora no litoral. Saí da faculdade e já me tornei sócio um ano depois, eu acho, de uma construtora no litoral, que não deu certo. Voltei para São Paulo e aí eu comecei a fazer... eu fiz algumas parcerias com algumas empresas de consultoria que faziam basicamente legalização de bancos, de agências bancárias. Mas como assim, legalização de banco? Olha, as agências bancárias antigamente, hoje o patrimônio já está mais certinho, né? Tinham muitos problemas de áreas que eles fizeram a mais, que não estavam regulares, área de terreno que não batia com a área do IPTU, que não batia com a área de matrícula. Aí eu comecei a ter mais esse contato com o segmento imobiliário em si, mas mais nessa área de legalização e permits. Certo. Mais documental. Já tinha feito obra, já tinha feito um monte de coisa na vida, né? Então eu fui podendo escolher. A gente volta a falar da pluralidade aqui, né? Sim. Eu passei por algumas áreas ali. E acho que todos vocês que têm uma atividade que é muito plural... Passei um pouco por essas atividades que você pode ter para você fazer uma escolha definitiva. Se identificar, né? Se identifique e faça uma escolha definitiva. Então, eu comecei a ter esse contato mais com documental, imobiliário mesmo nessa época. E aí atendia Brasil inteiro. Mas como você conseguiu chegar nisso? Faltava... Uma amiga minha da faculdade, o pai dela tinha uma empresa de consultoria e assim, aquelas coincidências boas da vida. Nem tudo são só percalços, né? Sim. Como eu tranquei, eu voltei 2 anos depois, se não me engano, acho que eu voltei 2 anos depois. Então, eu voltei numa outra turma. Entendi. Minha turma já tinha ido, todo mundo formado já, né?
E aí eu fui acolhido nessa turma, que foi muito bacana. Nós temos amigos, somos amigos até hoje. Eu sou padrinho de casamento dessa minha amiga, Que inclusive. legal. Relapso, padrinho Ju, padrinho relapso, né? Vamos dizer aqui. Mas nós temos amizade até hoje. Amizade de 30 anos, né? E aí, a gente fez amizade e tal, e como eu vinha do técnico, na faculdade, quando você vem do curso técnico, por isso que eu vou voltar aqui um pouquinho, falar do curso técnico, né? O que eu acho importante, se as pessoas quiserem realmente criar uma carreira de continuidade. Como eu fiz o curso técnico, na faculdade, eu fui estudar mesmo, assim, nos primeiros anos, eu fui estudar as matérias de artes, porque o curso técnico de edificações, nos anos 90, ele preparava muito para engenharia. Pouco para arquitetura. Mas eu sempre fui um cara que gostei muito de desenho. Desenhava bem. Desenho arquitetônico. Com um par de esquadros. Não me dá um laço para fazer um desenho seu aqui que não vai rolar. Mas um par de esquadros e uma caneta eu desenhei. Entendi. E aí na faculdade, e com a carga de matéria técnica que a gente tinha no curso, na ET, eu fui estudar mesmo na faculdade no terceiro ano. O resto era oba-oba. E as disciplinas mais artísticas, né? Semiótica, desenho arquitetônico, desenho urbano e tal. Isso eu participava bem, né? Então, eu tinha um trânsito na sala, porque eu não estava preocupado com a matéria de estruturas, a matéria de elétrica. E às vezes eu até tumultuava essas aulas aí, o pessoal ficava meio bravo comigo. Então, eles assinavam a lista para mim, para eu não ir na aula, para não perturbar. E aí eu conheci essa minha amiga e eles já atuavam com alguns bancos na época. E eu estava voltando para São Paulo, estava reconstruindo aí, né, tudo. E aí ela me chamou para trabalhar com eles, eu comecei a fazer. E eu sempre tive um olhar muito detalhista, né? Eu sou daqueles que é muito... E eu tenho um raciocínio rápido, assim, para números. Então, eu sei, eu já percebi. Então, e aí eu fui desenvolvendo, eu desenhava bem, desenhava rápido, que às vezes a gente precisava fazer algum desenho, alguma coisa assim. E comecei a fazer isso. E aí deu tão certo que eu comecei a dar consultoria para alguns arquitetos de aprovações. Que arquiteto odeia lei, né? Sim. Quem gosta de ler é advogado, arquiteto odeia lei, acho que eu sou uma exceção. Adoro ler processo. É mesmo? E eu comecei a dar consultoria para alguns arquitetos. Que eles queriam, assim, uma especificamente, né? Não vou falar o nome aqui, mas ela falava para mim assim, eu quero aqui, ó, tal levantamento, eu quero que você marque aqui onde eu posso trabalhar. Então, eu delimitava para ela qual que eram os limites, taxa de ocupação, recuo, etc. E ela fazia o projeto, e aí depois eu aprovava e fazia todo o trâmite legal. Sim. E aí, coincidentemente, onde era o escritório dela, era uma casa que era da família, que estava em inventário. E aí tinha um problema lá de medida. Para que pudessem atribuir um valor daquele imóvel, eles precisavam saber a área daquele imóvel. E não tinha área encerrada. E era um negócio muito simples, assim. Muito simples para quem era... Né? Era só fazer um desenho e o cálculo de área. Era uma coisa, né? Para você, tranquilo. Para mim, tranquilo, né? E aí ela me chamou e falou, olha, resolve isso aqui pra mim. Aí é negócio de lei, eu não quero saber. Aí, além do que o advogado é lá perto da sua casa também, na Zona Leste, vai lá, resolve pra mim isso aí. Fui resolver. E assim, e aí eu já tinha aquela coisa de ter uma característica diferente dos meus projetos, né? Os projetos tinham cor, tinham uma fonte certa. Tudo bem, tem norma para isso, norma de desenho, sempre existiu e tal. Mas eu tinha alguns... Eu sempre queria ter algum diferencial. Para que alguém pegasse uma planta minha e olhasse essa planta do Edson. Sempre tive isso. Carrego isso na versa até hoje. Legal. E aí eu fiz isso, tal, etc. Aí a advogada me ligou, que é minha amiga até hoje. Inclusive, a gente é parceiro de negócio até hoje. Aliás, foi ela que me trouxe mesmo para essa área. A Andréa. E ela me chamou e falou assim, você é funcionário da Eliana, não é? Tal, quem que você é? Tal. Aí eu falei, não. Ela falou, a gente gostou do seu trabalho, eu tenho mais um caso aqui, quer fazer? Quero, tranquilo. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí eu fui me interessando um pouco mais e fui entendendo um pouco mais o que era aquilo.
E aí eu fui fazer um curso de perícia no IBAP. De perícia para isso mesmo. Sim, sim. Para retificação de área. Fiz esse curso, gostei, fiz mais um curso, gostei, fiz mais o outro, fui indo. E comecei a trabalhar com retificação de área. De fato, com retificação de área. Já no que você atua mesmo. No que atuo hoje. Chegamos no que atuo hoje. Então, eu já não queria mais fazer aprovação de projeto, que demorava uma eternidade, era um negócio que você tinha que ter um acompanhamento muito ali. E aí, eu me encontrei muito nessa área. E aí, eu comecei a gostar mais da parte legal, da parte do direito, né? Porque tem uma lei federal que rege o procedimento de retificação. E comecei a entender um pouco mais e comecei a me interessar mais, me especializar mais nessa área. Mas ainda assim eu trabalhava autônomo. E tem um detalhe aqui importante. Eu não tenho hoje nenhum cliente que eu fui lá e apresentei meu portfólio. Meus clientes são 100% indicação. Nossa. 100%. Então começou assim. Fiz um trabalhinho lá atrás, de retificação inciso primeiro, que era muito mais fácil, que é só você inserir uma medida, através do cálculo você consegue provar qual que seria aquela medida. Muito tranquilo, muito simples de fazer. Hoje é até mais burocrático do que antes. De tão legalista, de tão volume que ficou o negócio, hoje é até mais difícil fazer essas provas do que antigamente. E aí eu fui sempre trabalhando por indicação. Eu comecei a fazer esses trabalhos com esse escritório de advocacia. Depois, essas moças saíram, né? A Andréa e a Silvana saíram, montaram o escritório delas. Eu comecei a trabalhar com elas também, prestando serviço para os clientes delas. E eu comecei a ter indicação. E meu nome começou a surgir no mercado, eu comecei a ter indicação. Indicação. E aí eu comecei a ter volume. E eu não era um PJ. Sim, trabalhava de forma autônoma. E aí eu tava já começando aquela coisa de sentir a necessidade de me tornar gente grande, né? Sim. E além do que eu já tinha essa visão da questão tributária. Porque eu emitia RPA, naquela época tinha o RPA. É uma carga alta. Carga. Se hoje eu ainda já reclamo, né? Se hoje eu já reclamo, tenho uma dor de pagar a guia. Sim. Lá atrás era muito pior. E eu já estava vendo essa necessidade de pensar em como eu ia estruturar e economizar esses impostos. Exato. E aí eu me tornei pai, em 2011. Eu costumo dizer que a Caília é a filha mais velha e a Vértice é a filha mais nova. E aí me tornei pai, e aí como pai... Mudou o jogo. Muda o jogo. E aí aquilo que você vinha ali... dando aquela procrastinada, tentando fazer um planejamento, mas ainda assim, sabe? Vou ver. Aí muda o jogo. Aí o senso de urgência... Toma conta de tudo. E eu já estava atendendo alguns clientes também, que estavam começando a ter alguma dificuldade na prestação de serviços. Que já eram empresas SA, não de capital aberto em bolsa, mas elas já eram sociedade anônima. Então, eu já estava começando a ter problemas por eu não ser um PJ. Entendi. Aí, juntou tudo. Minha amiga... Fez um boom. A crise, né? A crise inicial do empresário. A crise inicial do empresário. Empreender ou não empreender? E o medo? Nossa. E o medo de você fazer isso? Mas mesmo assim, ainda tem muita gente que tem. Tem aqueles empresários natos, que eu acho que nasce com esse dom, que tudo vira negócio. E tem aquilo que a gente é muito especializado, sabe fazer bem feito. E surge a necessidade de expandir, de se multiplicar. O meu caso, falo com toda a franqueza do mundo, foi a necessidade. Foi a necessidade. Eu me tornei um empresário pela necessidade. Pela responsabilidade. Já tinha lá um sentimento latente de, eu preciso melhorar isso aqui, senão eu vou perder esse cliente. Mas eu não estava tão preocupado, porque o custo de vida estava administrado ali. Sim. Né? Não era algo que ia fazer falta, que ia te trazer algum problema. Poderia crescer, ansiava algumas coisas, mas era algo que podia protelar um pouco. Sim.
Poderia me especializar um pouco mais, enfim. Mas aí, quando você vira pai, não tem jeito. E assim, essa questão que eu vejo você, eu acabo me identificando muito. Porque assim, eu sempre fui boa tecnicamente. Uhum. Eu sempre me garanti fazendo as coisas. Não, pode deixar que eu sei resolver. Pode deixar que eu me diferencio. E também, da mesma forma que você, eu tenho 5 anos de escritório de contabilidade e todos foram indicações. Uhum. Então, assim... A gente é muito bom tecnicamente, péssimos gestores. Então, Acho que esse é o principal ponto de dar medo. Exatamente. Porque você não sabe nem por onde começar. Exatamente. Você é muito bom e bem qualificado na área que você atua. Sim. Mas aí você vai ter que pegar aquilo e virar plural também. Como se multiplicar, né? Exatamente. Que eu falo, gente, eu sei abrir meu notebook e trabalhar. Eu falava, coloca a faixinha de Rambo aqui pra guerra, abro o notebook e vamos lá. Mas e agora? E a responsabilidade de empreender com outras famílias, dependendo ali do salário, é uma responsabilidade muito grande. E você comentou que você venceu esse medo de empreender. E eu gostaria que você contasse, compartilhasse como foi isso. Olha, aí a gente volta para as nossas experiências, para as nossas raízes, né? Eu tinha já uma necessidade que estava me aparecendo aqui de crescer, porque eu já estava começando a ter dificuldade de atender esses clientes por questões fiscais mesmo. Então, precisava virar um PJ. Sim. Por outro lado, teve o nascimento da minha filha, que também foi um evento que você fala, putz, agora tem que virar gente grande de todo jeito. Eu já queria ser pai, né? Fui pai até tarde, eu queria ser pai aos 30. Sempre tive desejo de ser pai antes. Então, pra mim, não foi nenhuma surpresa, mas assim, a hora que realmente acontece aqui, você fala, pô, agora vamos lá, né? E aí, lá atrás, eu tive aquele problema de trancar a faculdade, trabalhar, fazer caixa Sim. E olhar aquele objetivo que eu tinha que me formar. A mesma coisa. Eu trouxe daquele meu momento ruim do passado a experiência para isso. Então, vamos lá. O que eu fiz? Trabalhei, fiz caixa. E aí, com a insistência da André da Silvano, com as minhas amigas, com quem eu comecei esse negócio, né, a trabalhar com isso. Tem uma salinha, vamos lá, vamos ver. Super acelerados. Eu falei, vamos, agora vamos. Vamos lá. Aluguei a sala, etc. Eu tinha sido sócio de uma academia de dança. Essa história pouca gente sabe. Nem vou. Conta os segredos. E aí eu peguei umas mesas, acabou a sociedade também, eu peguei umas mesas que tinha lá, coloquei. Então eu comecei com 2 mesinhas velhas, 2 banquinhos de plástico e 2 notebooks. Contratei uma senhora lá, que me ajudou bastante por muito tempo, inclusive. Ficou comigo até pouco tempo atrás. Legal. Comigo, conta boa parte da história da Vertis. E aí foi assim que comecei. E aí eu já tinha uma certa estrutura emocional para aquilo. Sim. E financeira. Então comecei assim, 2 mesinhas, banquinho de plástico. Lá a gente comprou plataforma, comprou cadeira de verdade, foi investindo. E aí naquela época... As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. E naquela época... Só lembrando que eu vim lá de trás do mercado financeiro, então eu tinha uma noção de taxa de juros, eu tinha uma noção disso, pelo menos uma noção, né, de operações do mercado. Era da época do overnight, você colocava R$1.000 hoje, amanhã tinha 1.200, era um negócio absurdo o overnight. Então eu tinha essa noção. Então eu fiz caixa, o que eu fazia? Eu comprava à vista. Porque eu economizava, eu apertava todo mundo também até... Não, amigo, você tá me dando 14% de desconto. Não, 14% de desconto, deixa meu dinheiro aplicado. Não, pode dar 20%. Não, 20% eu fecho. E assim, legal. E fui comprando você comprava bem, comprava bem. E fui fazendo e fui montando as coisas do escritório desse jeito. E aí, é isso. É enfrentar, acontecer. Se planejar é importante. Mas às vezes a gente trava pelo medo. O medo trava. Mesmo você tendo um planejamento ali e você tendo essa coisa de que você é muito bom tecnicamente, mas você nunca colocou à prova o teu lado gestor. Talvez você nem tenha aquele lado gestor, talvez você precise de alguém para gerir o negócio com você, né? E eu aprendi ao longo do tempo também a ser um gestor. Porque eu sempre fui bom tecnicamente. Mas assim, saber dos impostos, saber como a coisa tinha que funcionar,
Saber a legislação trabalhista, legislação tributária. Já sabia a legislação do meu trabalho, que já tem a coisa do direito sim, ligado. Já era burocrático, bom, sim. Já era burocrático, estava bom. Mas vai passando o tempo, o crescimento ele também te traz as responsabilidades, né? Sim. E aí você precisa sempre estar se reinventando e sempre estar crescendo. Reinventando e crescendo, né? Tem outra pessoa que me deu consultoria que ela fala, empresa que não inova morre, empresa que não cresce morre. Exatamente. E ela me falou isso no momento em que eu estava dobrando o meu escritório e morrendo de medo na pandemia. Nossa. Então eu tive bons parceiros aí ao longo da minha bons jornada, conselheiros. né? Mas é isso, eu acho que você tem que dar o primeiro passo. Certo. O medo, ele vai existir. Sim. E o medo, ele pode ser o teu grande propulsor também, né? Porque se você não tiver medo, você vai ser arrojado demais. E talvez ser arrojado demais é o que vai fazer você fracassar. Sim. Então pode ser que esse medo, ele canaliza, né? Tem que canalizar esse medo e fazer acontecer. E ainda assim, até hoje, tendo um escritório com mais de 12 anos, tenho 12 colaboradores no meu escritório, eu ainda tenho medo. Sim. Até pouco tempo atrás, a gente enfrentou a crise de 2006, que foi a crise do imobiliário. Acho que isso também é uma coisa importante para deixar aqui para a turma. Aprenda com os erros e com as crises. Aprenda. É o melhor ensinamento, a melhor coisa que você pode fazer na vida é enfrentar algum tipo de crise, mas parar, pensar e tirar um proveito daquilo, tirar o extrato daquilo tudo. 2006... teve uma crise que foi mais específica do mercado imobiliário. Então, eu tinha cliente ligando para mim e eu tinha... E todo mundo passa por isso, né? Aquele momento do 80-20. 80% do seu faturamento, né? É de 20% dos seus clientes, né? Então, aquele cliente que manda no teu negócio, né? Sim, Se ele deixar de te pagar, você quebra. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Mas você chegou a quebrar? Não cheguei a quebrar, mas... foi uma situação bastante complicada, bastante difícil. Eu sempre tive reservas. De novo, voltando à coisa do mercado financeiro, e essa coisa que eu comecei a me tornar um gestor, eu não era. Como eu estava num regime tributário, que eu fazia o recolhimento a cada trimestre, o que eu fazia? Janeiro. Eu só ia recolher ele em março. Certo. Eu fazia a conta, pedia o contador fazer a conta do tributo, eu aplicava. Fevereiro, quanto é? Eu aplicava. Março, quanto é? Aplicava. Aí eu resgatava para pagar o tributo, mas eu fazia uma grana com a grana do tributo. Sim, que sacada. Então eu fazia uma grana ali, então algumas coisas eu conseguia Poucos tirar. empresários fazem isso, viu? É uma grande lição aí, um insight para você, é que paga os impostos trimestrais, aplicar. Exato. Isso me trouxe um outro ensinamento que eu vou falar daqui a pouco. Tá. E aí, isso para mim trouxe, não cheguei a quebrar, mas trouxe uma dificuldade, porque foi a primeira vez que eu tive que tirar dinheiro dos investimentos da empresa para poder pagar funcionário. Isso é muito duro, né? Nossa, aí que acontece, você fica com medo. Sim, ou o medo batendo na porta. O medo na porta Cheguei. de novo ali, falando, meu Deus do céu, vou quebrar, vou ter que demitir todo mundo, não sei o quê. Cara, é isso, ter consciência de que você é um excelente técnico e aí você tem que começar a virar um gestor. E aí você precisa virar a chave do empresário. Eu, por exemplo, no começo, eu tinha muito isso, eu não sabia quem era o CNPJ, quem era o CPF. Tanto financeiramente como pessoalmente. Eu vivia enfiado no meu escritório de domingo a domingo no começo. Que a gente volta à história do trabalho enquanto eles dormem. Sim. Mas assim, eu já tinha crescido pela quarta vez. Eu costumo contar os meus crescimentos quando eu dobro equipe e quando eu dobro o tamanho do escritório. Sim. Então eu já estava na minha segunda sala, mas eu já estava com 6 de equipe nessa época. E aí você olha para aquilo, você fala, são 6 famílias aqui, mas a minha. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, né? Você fala, não, você é pequenininho. Amigo, tem 6 famílias, mas a sua aqui, né? Mais as outras que acabam prestando serviço também, né? Então, é um segmento em cadeia, né? Construção civil é legal porque é um segmento fantástico. Passa por várias cadeias produtivas, Sim. etc. Mas também tem esse efeito em cascata. É. Né?
E aí, aquele medo de vou quebrar. Consegui resolver, fui lá, negociei, e era o meu maior cliente. Eu atendo esse cliente até hoje. E aí, esse diretor me chamou lá e falou, isso aqui eu vou pagar tanto? Eu falei, não, aqui não, pô, aqui você vai me quebrar, aqui você vai me quebrar. Não, aqui vamos negociar assim. Vou negociar assim, vou negociar assado, parará. Isso aqui eu vou te pagar em X parcelas e tal. E eu já com meus números na cabeça, né? Eu, graças a Deus, com aquele meu negócio de ser bom de números. E aí já fazendo conta, aí, não, mês que vem eu consigo pagar isso aqui, parará, minha folha, meu aluguel. Tá bom, fechamos aqui. Aí no final ele virou pra mim e falou, cara, ainda bem que você bateu o martelo aqui e fechou com a gente. Porque senão a gente ia segurar todos os pagamentos. Você vai ficar pro último da fila. Como muitos outros aqui, hein? Sim. Como muitos outros aqui. Você vai ficar por último da fila e talvez você nunca mais trabalhasse pra gente. Mas você vê a ousadia? Porque muita gente ia ter medo de chegar no seu principal cliente e falar, não posso chegar nele lá e impor o que ele tem que fazer comigo. E não, você foi ousado, transparente e conseguiu se destacar. Mas eu tinha um mínimo seguro, que era a caixa. Que era saber negociar bem. Montar o escritório me trouxe essa experiência de negociar bem algumas coisas. E saber fazer conta de percentual. Saiba fazer conta de percentual. Mas você sempre foi assim ou foi algo que foi desenvolvendo ali? Não, foi algo que foi desenvolvendo. Você modelou alguém ou não? Não. Foi algo que foi desenvolvendo mesmo pela necessidade, talvez. Entendi. Né? Com esse lado mais técnico e também com essa coisa de que eu tinha que me tornar uma gestor, referência. Isso. Então foi uma habilidade que foi desenvolvida. Não é uma habilidade nata, não. E aí eu atendo esse cliente até hoje. E olha só, as coincidências da vida. Eu sou um cara de muitas coincidências e de muita sorte também. Então teve essa crise, eu tinha lá um caixa, usei um caixa... Na verdade, usei meu caixa uma vez só, um mês só. Consegui restabelecer a conexão com os meus clientes, restabelecer um fluxo financeiro com os meus clientes e tal. Então consegui equilibrar tudo, etc. Beleza. Repus meu caixa, aquilo que eu tinha tirado, e continuei trabalhando. E a partir também desta crise de 2006, não é 2006, não, 2016, gente. 2016. Falei errado, 2016. Muita gente saiu dessas grandes construtoras incorporadoras. Teve uma demissão pesada em massa. Foi na época da Lava Jato. Isso. Eu perdi meu emprego. Um dos motivos de eu começar a empreender foi a Lava Jato. Pois é, e eu tava lá já a toda. E aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, essas pessoas foram... O mercado acalmou, né? A gente começou a ter uma queda na taxa de juros, que para o mercado imobiliário é excelente, especialmente para o alto padrão, né? Porque no alto padrão a taxa de juros alta rebenta. O cara não vai investir 1 milhão no apartamento se ele vai pegar 10,75% ao ano com controle remoto na mão e vestido de roupão. Não vai. Sim. E aí o mercado começou a estabilizar, a gente começou a ter a queda de juros, né? E aí as pessoas começaram a se recolocar no mercado. E começaram a me chamar. Por isso que eu não tenho cliente que eu fui lá, apresentei minha empresa, fiz um portfólio. Por conta disso, as pessoas começaram a sair, começaram a se recolocar em outras empresas que eu não atendia e começaram a me chamar. Eu continuei dando o mesmo atendimento que eu dava para aquela SA gigantesca. Sim. E eu comecei a atender médio, alto, baixo, construtoras médias, incorporadoras grandes, incorporadoras pequenas. E ali, num trabalho árduo, né? Ali, de barriga no balcão. O que eu posso melhorar? O padrão do desenho, do projeto, né? Embora seja uma questão muito técnica, também que permeia a área do direito registral e notarial, a gente tem um padrão de qualidade, tem um padrão de apresentação de desenho, né? Alguns cartórios adoravam, o pessoal chegava a pasta nossa lá, os escreventes, esse aqui é meu, porque preciso pegar um projeto bom de conferir aqui, porque pegava só pedreira, né? E aí eu comecei a colocar o meu nome no mercado, mas eu ainda estava como Edson Matos. E aí eu senti a necessidade de criar uma marca.
cria uma marca. A gente tem um nome de respeito, porque a gente é especialista, né, naquilo que nós fazemos, né? E a gente acha que é só o nosso nome. Quando a gente cria a empresa, a gente perde a identidade. Não, pelo contrário. Você criar uma marca da sua empresa reforça muito mais a identidade do profissional que você é e reforça a qualidade dos profissionais que você tem dentro da sua equipe. Legal. Isso era um negócio que eu, particularmente, tinha muito medo. Ah, mas todo mundo me conhece como Edson Matos, todo mundo conhece o trabalho como Edson Matos. Eu já tinha 6 colaboradores lá, era Edson Matos. E aí eu tinha esse, entre aspas, não um preconceito, talvez também um medo ali, sabe, de, vou mudar minha marca, né? O que acontece agora? Foi a melhor coisa que eu fiz. E por a que melhor vértice? coisa que eu fiz. Porque eu encontro de 2 retas. Nossa, O encontro que de incrível. 2 retas monta um vértice. E a gente sempre descreve nossos projetos pelos vértices. Que legal, nossa. Que criativo. Tanto que o nosso ícone são triângulos que fazem os vértices. Que legal, parabéns. E assim, hoje, assim, para mim, como contadora, eu sempre falo que você é um exemplo. Porque muitas pessoas acham que hoje, no Brasil, para prosperar, a gente tem que dar um jeitinho, fazer coisas erradas, não pagar os impostos. E eu falo que você é um exemplo que conseguiu consolidar. Esperamos ter mais exemplos por aí. Sim, 12 anos, trabalhando assim 100% corretamente. Então, é referência. E eu queria saber se desde sempre foi assim, se foi algum aprendizado no caminho. Imagina! Enfiei o pé na jaca como todo mundo. Também, Pagava a escola da filha na conta PJ. Fiz isso, todo mundo. Quem nunca? Não, e aí o que acontece? Eu sempre vinha a cada 2, 3 anos tendo um crescimento muito orgânico, ou de equipe, aí eu precisava de espaço para crescer equipe, e aí eu comecei a atender as SAs de capital aberto, e aí eu tenho que ter uma norma de compliance, eu tenho que ter um código de conduta, eu comecei a virar gente grande ali, né? E comecei a ter muita visibilidade no mercado, e muita respeitabilidade nesse segmento que a gente atua. Eu precisava atuar ali como gente grande, né? E aí eu fui me especializando mais nisso, deixando mais o meu técnico. Eu já tinha formado a minha galerinha ali, né? Minha turma, meus colaboradores ali. Então, eles já conseguiam tocar a parte técnica, minimamente aquilo que era muito mais operacional e que toma bastante tempo. E eu fui me dedicando mais à gestão. Fui aprendendo várias coisas, fui contratando consultorias para me ajudar com isso. Mas fiz também aquilo que todo mundo fez de errado lá atrás, de misturar as contas. Em relação à questão... E aí você sente uma necessidade latente de separar isso muito bem. Né? Chega um dado momento, e aí quando você tem uma SA de capital aberto dentro do teu escritório para você atendê-la, que você tem que seguir uma série de regras, você tem que se adequar e acabou, amigão. E foi também mais uma coisa que me impulsionou a isso. Separei tudo bonitinho, deixei tudo certinho. Tributário, sempre paguei tributo certinho. Nunca... Isso é um negócio que eu me orgulho muito. Né? De, deitar minha cabeça. Eu fico pistola da vida de pagar a carga tributária que a gente paga hoje nesse país, como um empreendedor pequeno que nós somos aqui. E é o grande motor desse país, somos nós aqui, pequenos empreendedores aqui, né, pequenos escritórios. Mas... não tem jeito. A regra do jogo é aquela, e foi combinada assim, você tem que cumprir a regra do jogo. Sim. E joga nas 4 linhas e acabou, né? Mas isso me trouxe também algumas outros insights. Deixar isso muito claro, porque como é que eu vou aferir o meu lucro se eu tenho uma pancada de despesas pessoais dentro da minha conta, da PJ? Você não consegue ter isso. E aí você começa a ter essa necessidade de ter uma gestão mais profissional, de você se tornar um gestor tão profissional e tão bom quanto o técnico que você é. Né? Porque senão você não vai conseguir alcançar objetivos, traçar metas, sabe? Até de crescimento mesmo, pessoal, profissional, da sua empresa, da sua equipe. É super importante isso. E aí nesse planejamento todo... o que eu comecei a fazer? Depois de ter algumas orientações, de ter as consultorias me ajudando,
de ter você me ajudando, orientando também com bastante coisa. O que eu faço hoje? Se der uma hecatombe aqui econômica, todo mundo do meu escritório vai ter todos os seus direitos trabalhistas pagos bonitinhos. No outro dia, tá tudo em ordem. Fiscal não, se tiver um Collor da vida de novo, aí ferrou, mas aí tá todo mundo no mesmo barco. Não tem jeito. Vai todo mundo ficar com o dinheiro preso. Sim. Hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu recolho todo mês todas as verbas trabalhistas de todos os meus colaboradores e coloco numa conta de investimento. Então, janeiro, o salário do João. Depositei na conta do João o salário do João. Mas o João, ele vai ter um 12º... Aqui em janeiro, ele já tem um 12º de férias. Exatamente. Ele já tem um 12º de 13º. Se eu demitir o João, ele tem um 12º de aviso. Ele tem um aviso prévio. Ele tem a multa. Eu recolho todos os meses todas as verbas acessórias da minha folha de pagamento. Tá Isso vendo? eu aprendi com a Lúcia da Spirali, que ela trabalhou numa empresa que o diretor fazia isso, o dono da empresa fazia isso. E era empresa de facilities. Imagina quantos funcionários ele não tinha. E tirar essa verba por mês Ela me falou isso, eu falei, cara, isso é fantástico. E muitos empresários têm aquele sufoco no final do ano para conseguir pagar 13º, todos os encargos, justamente porque não tem alguém que aconselha a fazer isso. Provisione mensalmente. Mensalmente é uma fatia menor. Aquela grana não é sua. Aquela grana é do teu colaborador. Né? E a gente sabe, assim... A justiça trabalhista no Brasil, não vou entrar muito no mérito, mas a gente sabe como a coisa funciona, né? Como você tem que se jogar nas 4 linhas, né? E você tem que antecipar esse passivo, né? Porque, na verdade, ele vai ser um passivo lá na frente. Sim. E essa grana é tua. Essa grana é do colaborador, porque o direito dele está garantido ali. Quando você contratou aquele cara, ele está com aquele direito garantido. E você tem que fazer jus e frente àquele direito que é dele. Mas que nem... E aí, lá na frente, você fica muito tranquilo, né? Já que você provisionou. Sim. E quem não tem dinheiro para fazer isso de imediato, você aconselha a começar isso de alguma forma? Sim, minimamente... A depender do segmento que você trabalha, que você atua, o final do ano, ele é os meses no final do ano são meses de menor fluxo financeiro. Sim. Né? Então, pelo menos, tente provisionar o 13º. Normalmente, final do ano, você tem lá alguns funcionários que acabam saindo de férias, até mesmo por conta das férias escolares, né? A gente, na verdade, é super democrático, então, quem tem filho tem prioridade para tirar férias no final do ano, no meio do ano, e todo mundo entende, né? Então, minimamente, provisione alguma coisa disso, do 13º e das férias, para que você não tenha esse desbalanço no seu fluxo de caixa. Não tenha esse desbalanço no seu caixa. Porque muitas vezes você vai ter o desbalanço já do seu fluxo de caixa. Mas deixa o seu caixa mais equilibrado, minimamente, né? Acho que é muito importante você ter esse planejamento, né? A gente começa falando, por exemplo, na Vértice, olhando feriados. Vamos olhar feriados? Vamos olhar feriados. Esse feriado aqui não dá, esse dá. Porque a gente já sabe como é o nosso fluxo de trabalho. Sim. Né? E aí, muitas vezes, a gente até combina entre nós mesmos. Eu chamo a minha equipe. Galera, esse aqui a gente vai estar apertado, porque normalmente esse período aqui é um período apertado. Mas assim, vamos colocar uma metinha pra gente folgar nesse feriado aqui? Vamos colocar, a gente vai emendar esse feriado aqui. Legal? E vamos todo mundo trabalhar. Cara, você engaja, turma. Né? Mas você precisa ter esse planejamento. Você, como empresário, precisa ter esse olhar, né? Financeiro, né? RH, tributário, que dói. Mas legal. Mas essa separação que você falou, já cheguei a pagar a escola da filha na conta PJ. Você resolveu mudar isso por quê? O que te trouxe isso? Primeiro que eu não sabia quem era o meu CPF e quem era meu CNPJ. Eu quase estava assim, Edson Matos Vértice, né? Meu sobrenome, quase, Sim. né? Você não, assim, eu não conseguia aferir. E aí você vem fazer um parênteses aqui. Depois que você começa a ter uma gestão mais elaborada, você começa a entender onde é o erro que você está cometendo, o principal erro que você está cometendo. Quando tá tudo na mesma cesta, no mesmo balaio, vamos chamar assim já,
Como é que eu sei qual que é a minha receita e qual que é a minha despesa? Como empresa, como empresário. Eu não sabia. Quanto é o lucro que eu tenho? Você não sabe quanto é o lucro que você tem. Você não consegue saber. Porque tá tudo misturado ali. Ah, qual que é o meu cliente que dá mais lucro? Qual que é o meu cliente que dá mais despesa? Como é que tá isso? Você não consegue mensurar, aferir. né? Você não consegue mensurar. Sabe? Aí você, por exemplo, a gente tinha antes... nós pagávamos as certidões imobiliárias nos cartórios com dinheiro. E era um problema. Sim. Eu ia no banco quase todos os dias. E a gente cresceu de volume. Volume de trabalho, volume... Né? A gente cresceu. Imagina o volume que era isso. Criamos algumas alternativas lá para podermos pagarmos no cartão corporativo, etc. Isso resolveu. Mas só voltando aqui. E muitas vezes eu tirava dinheiro e deixava no caixa. Ah, vou almoçar, pegava dinheiro. Simples. Tá bom, eu saquei 5 mil reais, vamos dizer. Ah, tem 4 mil. Onde foram os 4 mil? Não sei, foi na certidão, foi no almoço, foi no café. Eu fui ali, comprei um cartucho de impressora, sei lá, e não peguei a nota. É uma bagunça, não pode. Não pode. Esse é o pior erro que todo empreendedor... Que todo não, né? Mas que a maioria de nós comete. Sim. Não façam isso. Você que está começando a empreender, você que quer empreender, primeiro perca o medo. Mas comece certo. De duas formas. Separe o seu CPF do seu CNPJ e crie a sua marca. Boa, gostei. E é importante mesmo, porque a maior briga dos contadores com os empresários é essa separação, é entender a importância. E eles sempre acham, eles veem muito volume de dinheiro na conta, acha que tá tudo bem, que estourou, só que existem despesas a serem provisionadas. A partir do momento que você já está numa sala alugada, você já deve esse aluguel no mês seguinte. E o dinheiro que tá entrando ali na sua conta... às vezes não está provisionado para essa despesa. Então, isso é um divisor de águas na vida do empreendedor. E se não voltar, se não fizer isso, fica sujeito a quebrar e falir a empresa. Não tem como. Você tem que saber. Você tem que fazer essa gestão. Se você não tiver essa noção do volume que são as suas receitas, as suas despesas, você não consegue crescer. Exatamente. Você não consegue projetar nada adiante, você não consegue fazer um planejamento até de uma campanha, de um marketing, Exato. de uma substituição da sua marca, talvez. Sim. Né? Dependendo do segmento, isso é importantíssimo, é estratégico muitas vezes, né? Só que se você não tiver... isso planejado e provisionado dentro de um período que você quer fazer, né, na tua empresa, né? Pelo menos naquele período ali que dura o teu missão, visão, valores, né? Que eles mudam, né? E devem mudar ao longo do tempo mesmo. Você não vai conseguir ir adiante, né? E aí fica fadado a falir. A quebrar. Ou a perder clientes, que também vai te levar a quebrar, né? Ou ficar ali infeliz e reduzir equipe e se tornar um empresário medíocre. Você luta tanto, trabalha tanto, estuda tanto, né? Para depois se tornar um empresário medíocre, não, sim, sabe? Não fazer sentido. A diferença. Fazer a diferença para você, fazer a diferença para as pessoas, né? Para os seus colaboradores, né? Fazer uma diferença social mesmo, né? Eu hoje, assim, no ponto que a gente está, eu vejo que a gente tem lá, até a gente está mudando e trabalhando lá com a nossa missão, visão, valores, né? Antes eu queria ser o maior escritório de consultoria na área imobiliária, tarará, tarará. Os meus concorrentes hoje são os meus professores lá de trás que me deram aula no IBAP. Nossa. Né? E a gente tem amizade, inclusive. E aí, a hora que eu percebi que eu já era... Eu tenho 12 colaboradores, gente. 8 técnicos. Na sua área, realmente. Na minha área. Eu percebi que eu já era. E aí, o que eu vou fazer agora?
Qual que é o meu novo desafio? O que eu quero agora? Não, porque assim, o trabalho, de certa forma, ele tem lá... Eu tenho normas, eu tenho leis que eu preciso seguir. Cada projeto é um projeto. Cada terreno que a gente monta, cada matéria-prima lá que a gente fornece, ela tem os seus detalhes. Mas ainda assim, a gente conseguiu diversificar nos segmentos. O meu trabalho, ele é basicamente o mesmo, só que hoje eu atendo fundos imobiliários, eu atendo incorporadoras AAA, eu atendo incorporadoras com capital aberto, eu atendo o Joãozinho que faz 5 sobradinhos na esquina, eu atendo aquela incorporadora de terrenos que são a partir de 40 mil metros quadrados para fazer 5 condomínios. Eu atendo baixo padrão, médio padrão, alto padrão. Eu atendo consórcios. Eu atendo parceria público-privada. Eu atendo um monte de coisa. É do pequeno ao grande. E não é que aquela coisa a gente tirar para todo lado. Não é isso. É que a gente consegue absorver essas demandas. Eu percebi, teve uma época que eu estava muito preocupado de, cara, olha só que absurdo, né? Nossa, a gente faz retificação diária, unificação, uso capião, desdobro, doação, servidão, a gente atua em processos judiciais, mas, poxa, a gente só faz isso. Aí, sabe... Eu tava preocupado, porque assim, eu preciso ter alguma coisa diferente aqui, né? Cadê meu diferente? A gente fazia tão bem, pelo menos na minha cabeça, a gente fazia tão bem aquelas atividades todas, que eu falei, caramba, eu preciso trazer alguma coisa de novo, porque daqui a pouco alguém me engole. Sim, Daqui a pouco eu vou ter alguém vindo, né, junto comigo aí, se especializando junto comigo, porque tem uma geração de peritos mais novos como eu, assim, que né, não tão novos, né, embora, né? Não, tá novo, sim. Que, né, poxa, você tem concorrência, né? Você tem que olhar a tua concorrência. Tem que ficar atento à evolução tecnológica, mercado. E absurdamente a gente faz um monte de coisas e aí ainda queria trazer uma coisa nova. Eu falei, não, peraí. A gente precisa ficar melhor ainda naquilo que a gente faz. Sim. E precisa achar um meio de diversificar. Mercado. A minha atuação é a mesma, mas eu atuo em vários segmentos. Dentro do mesmo contexto imobiliário. Que foi uma grande sacada. Que foi a grande sacada. Legal. E antes da gente... Assim, tem muito assunto. Sim, Dava uns 2. Você vai voltar mais vezes, eu tenho certeza. Ainda faltou falar sobre gestão, desenvolvimento de funcionário. Tem bastante coisa aí. Vamos trazer uma parceria juntos pra gente falar sobre isso. Legal. Que a minha... A Vertex é um case de sucesso, inclusive. Então, não. Tem muita coisa pra gente falar, abordar. Mas, assim, eu gostaria de você falar sobre o Pronamp. Porque tem muito empresário, assim... Eu como escritório de contabilidade, quando ele sai, o pessoal fica louco. Não, o que eu posso fazer? A taxa é baixa, isso, aquilo, outro. E eu sei que você tem bastante experiência em investimentos, que também foi algo que a gente não conseguiu falar, que vai ficar para um próximo. Mas também deixar aí uma dica para o pessoal que quer aderir... Ou até mesmo outras coisas do governo que venham a sair sem ser Pronamp. Quando pegar, o que analisar? Olha, quando teve a pandemia, e a gente faz essas loucuras mesmo, de novo, né? Aquela questão do medo, desplanejar e tal. Eu, particularmente, peguei o Pronamp por um período bem pequeno. Porque eu fiquei com muito medo daqueles meus clientes não cumpriram o acordado. Né? Lembra que eu contei a história aqui? O primeiro mês eu tirei a grana do meu fundo, né? das minhas reservas, paguei o salário dos funcionários e eu tinha uma projeção futura que ok. Na época ainda, a taxa era boa. Eu peguei uma taxa que eu me recordo que era uma taxa boa, enquanto a gente estava lá com o Selic não sei se já estava na casa de 12, alguma coisa assim. Eu peguei uma taxa de 6, alguma coisa assim. Só vale a pena nessa condição. Se a taxa de juros de mercado estiver mais alta do que a taxa do seu empréstimo, ok. Mas olhe a sua projeção e olhe o seu fluxo de caixa. Provisione todo mês aquilo.
saiba que você vai ter aquela despesa para pagar. Ela vira uma despesa. E ela vira uma despesa financeira no seu balanço. Então, assim, vale a pena? Não, eu acho que vale... Pegar empréstimo nunca vale a pena. Nunca vale a pena. A não ser que você tenha uma necessidade. Você necessita mesmo daquilo? É para você crescer e você sabe que você vai ter uma taxa de crescimento em que aquele empréstimo, aquele benefício não, né? Aquele empréstimo ou aquela dívida que você vai assumir, ela vai te trazer um crescimento que se pague. Acho que o ponto crucial é este. Você conseguir entender que tomar aquela dívida é para um crescimento ou por um momento ali da empresa, sabendo que você precisa se programar para que ela seja paga e nunca, de preferência, né? Nunca tomar uma taxa muito mais alta do que a mercado. Então, hoje, não me recordo assim, mas eu vou falar aleatoriamente aqui, só para a gente entender. Nós estamos falando de Selic aqui a 10,75, que é a taxa de juros do mercado. Se você for pegar um empréstimo ainda como empresa, num bancão, você vai pagar uns 8% ao mês. Ao mês. Muita coisa. Taxa Selic 10,75 ao ano. Você paga num bancão. E um empréstimo bom, viu? Gerente camaradão ali. 8% ao mês. Será que você precisa? A não ser que seja uma necessidade latente. Aí eu acho que é ok. Mas fora isso... Legal. Provisione as suas despesas. E assim, tudo tem uma ligação, né? Veja, se você conseguir provisionar suas despesas para aquele momento em que o teu caixa oscila, que seu fluxo vai, né, bagunçar um pouquinho e tal, quando chegar no final do ano, por exemplo, você vai estar tranquilo. Você vai ter toda a verba ali para pagar a tua turma. Via de regra, você tem um momento de desbalanceamento do fluxo, depois você volta. Você repõe aquilo. E aí você consegue... Você começa a se financiar. Não é que as grandes empresas fazem, Sim. né? Ela paga JCP, por quê? Porque ela se financia. Qual que é o custo do capital para a empresa? Quando é que ela toma a dívida? Ela toma a dívida quando aquilo vai trazer um tremendo de um lucro para ela. E ela paga alto na dívida? Paga, mas quanto ela vai trazer de lucro? Eu posso pegar hoje um empréstimo que seja aí a 6% ao mês, mas eu sei que aquilo vai me rentabilizar 12%? Maravilha! Eu vou colocar matéria-prima dentro da minha empresa, eu vou, sei lá, contratar um especialista, que aquele cara vai me custar 130%, mas aquele cara vai me produzir 300%. É conta. Sim. É conta. A gente tem que saber fazer conta. Legal. Quantos insights preciosos, viu? Tenho certeza que o episódio ficou muito bom. Que bom. Espero que sim. Faltou abordar ainda muita coisa, mas não vão faltar oportunidades. Queria que você deixasse aí um recado para o pessoal, algo, quem está empreendendo já, precisa crescer, quem está começando, o que precisa fazer? Bom, organização. Acho que a primeira coisa a gente já falou aqui algumas vezes, né, até repetidamente, né? Não tenha medo de empreender. Muitas vezes é tão apaixonante e você vai ter um crescimento tão grande, pessoal, profissional, se vencer essa barreira, né? E a gente traz uma transformação da sociedade também. Tem lá aquele problema, aquela coisa com o funcionário, etc. Mas, cara, tem tanta coisa boa. Você pode ser um agente transformador da sociedade. As pessoas querem, às vezes, lacrar com tanta coisa besta por aí, né? A gente tem tanto conteúdo aí que, poxa, não vale de nada, né? A gente tem um conteúdo como esse podcast aqui, tão importante, de graça. Cara, estude. Não tenha medo. Estude. Se planeje e siga em frente. Uau. E tenha bons parceiros e consultores ali do teu lado. Legal, gente. Olha, foi um episódio incrível. Não percam. Assistam completo. Logo vai ao ar. E eu quero mais uma vez deixar os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Vestindo Bebê, maior outlet de roupa de bebê do Brasil. Cristal Bela, especialista em fabricação de molduras.
e a FTP Contábil. Vocês viram aí, se tem dificuldade de apurar suas receitas, despesas, separar pessoa física da jurídica, a FTP Contábil tem a solução para o seu negócio. E eu gostaria de agradecer. Edson, deixa as redes sociais da Vértice para o pessoal que quiser conhecer mais da empresa. A gente tem só o nosso site que está remodelando, né? www.verticeaec.com.br. Legal. Gente, muito obrigado. Até mais. E é isso aí.